Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, aqui diretamente de Xangri-Lá, no balneário de Atlântida, junto ao lounge do Sesc, como sempre extremamente concorrido, e na nossa SABA, Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida. E um cast hoje, como sempre, de elite, a começar pelo nosso vice-governador José Paulo Cairoli, que emagreceu. Perdeu quantos quilos, governador? Não perdi. Não? É os seus olhos. Não, mas não, perdeu. Está magrinho, tá. Essa votação toda na Assembleia que tira peso, sono eu sei que tira, peso eu não sei. Aumenta o peso por causa da tensão. É mesmo. Terrível momento, né? Nós passamos, o Rio Grande passou, lamentável, triste essa página da história do Parlamento Gaúcho. Ah, meu deputado, querido e amigo Thiago Silva. Querido Paulo, uma satisfação enorme estar aqui. Nosso querido amigo vice-governador Cairoli, Manuel, Elisa, satisfação estar aqui. Foi, sem dúvida, um momento muito difícil, um momento histórico, né? Acho que podemos analisar um pouquinho ao longo do programa, mas, sem dúvida, acho que muita gente perdeu o sono, sim, nessa convocação. E a representante feminina no programa, que é a nossa gerente do Sesc Tramandaí, que lidera as operações aqui, especialmente para nós, em Xangri-Lá, em Atlântida. Elisa Guedes, gerente do Sesc. Prazer tê-la aqui. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Fazia um ano, né, que não vinhas ao programa. Ano retrasado. Não participasse do programa lá em Tramandaí, no Triatlo. No Triatlo, sim, todos os anos, com a Pampa. Isso. Fazendo a cobertura, né? Aqui na rádio também venho com o Vitorino, enfim, a gente está sempre presentes. Mas estamos aí, né? A milhão com o verão. E muito felizes de receber a Pampa sempre aqui no nosso espaço do Sesc. Maravilha. Prazer é todo nosso estar aqui junto com o Sesc. E o doutor Manuel Ruticai Pereira, que é um médico, pediatra, professor da PUC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e filho de uma querida amiga da diplomacia internacional, sediada em Porto Alegre, a cônsul Verônica Ruticai Pereira. Então, que satisfação ter aqui, Manuel, conosco no programa. Satisfação é minha, Paulo, deputado, vice-governador, Elisa, telespectadores. Extremamente interessante estar aqui. Deve ser o estúdio mais bonito que existe no mundo, né? Participar ativamente, vendo a pujança desse balneário e beber um pouquinho da sabedoria de todo mundo que está aqui do meu lado. Pô, é um prazer. E tem várias credenciais dele que não estão aqui. Ele é presidente, comodoro, do nosso Jangadeiros também, né? Isso é para te ver com quem está lidando, tá? Mas satisfação. O Jangadeiros vai bem. O Jangadeiros vai muito bem. Eu não sei se tem clube esportivo ou social que está nadando com ventos favoráveis, mas o Jangadeiros vai bem. A administração austera, levando em consideração o ambiente onde a gente está inserido, e o clube segue 76 anos, velejadores representando o Brasil, representando o Rio Grande do Sul, representando Porto Alegre. O caminho está traçado. Olha, o Jangadeiros é um exemplo típico, né, da questão relacionada à vanguarda do atraso. Se fosse nos dias de hoje, nós não conseguiríamos construir o Jangadeiros. Não teríamos Jangadeiro em Porto Alegre. Tanto é o que você sofreu para fazer uma pequena expansão do Jangadeiros. Vencida aquela etapa já? Na verdade, algumas pessoas não sabem, a Ilha dos Jangadeiros é completamente artificial. Hoje não faria. Foi um sonho da década de 50. O que se faz no mundo todo hoje, né? Hoje não se faria. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje não se faz. Vocês têm toda a razão, tu tens toda a razão. Isso não aconteceria hoje, sorte que já aconteceu, né? A questão dessa pequena ampliação que tu citaste está resolvida junto ao Ministério Público, que foi extremamente sensível. A situação ficou delimitada de maneira que agradasse a gregos e troianos. Bom, aí vem a questão, né, de por que o deputado Thiago Silva, meu caro vice-governador José Paulo Cairoli, a maioria que quer o progresso, que quer emprego e renda, ela se lancia
diante dessa minoria atuante, barulhenta, rançosa, existe temor dessa gente? A sociedade justa teme essas pessoas? Teme esses grupos? Deputado Thiago Silva. Eu acredito que não. Mas eles vencem sempre. Não, vou dar um exemplo para você. Ao longo dessa legislatura, o governador Sartori, nosso vice-governador, as bancadas que compõem a maioria... Olha que ele já entrou direto na Assembleia, eu não estou nem falando de Assembleia. O senhor estava se referindo... Eu estou falando dos ecólogos, dos ideólogos irracionais. É que eles sabem que tem tudo isso dentro da Assembleia. Claro, isso se materializa no poder político, no Ministério Público, nos partidos políticos, nos poderes, né? Mas especificamente, por exemplo, em relação a todos esses óbices no que se refere às atividades empreendedoras do nosso Estado e que vem indiscutivelmente atravancando todo o processo de desenvolvimento sustentável, não é? A burocracia, uma legislação ambiental extremamente rígida, e isso, sem dúvida, Paulo, vem se constituindo um obstáculo ao desenvolvimento. Mas, ao longo do tempo, eu sinto que há uma organização da sociedade civil e até mesmo se materializando em projetos políticos. Eu vou dar um caso muito concreto, está aqui o nosso vice-governador, que é a Secretaria do Ambiente que nós temos hoje, Desenvolvimento Sustentável, a secretária Ana Pellini, que vem fazendo um trabalho notável no sentido de garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, respeitando todo o regramento e a questão ambiental. Bom, o regramento é completamente ultrapassado, é um regramento que foi feito justamente por essas pessoas que eu estou falando, e quando se cria um regramento que ele pode favorecer, como foi o caso de Porto Alegre do Pontal, ia ser o correligionário do PMDB, a Câmara aprovou, foi para o José Fogaça, ele convoca um plebiscito sabendo que ia perder, a sociedade ia perder. Resultado, o projeto que está aprovado lá era o projeto aprovado pelo Tarso Genro, né? Só com escritórios comerciais à margem do Guaíba. O que a sociedade queria era híbrido, ou só comercial, que aí dá movimento para desenvolver aquela área. Não, convoca um plebiscito para perder. Exato. Essas coisas que não dá para entender. Mas os ideólogos irracionais, eles enxergam o problema onde não tem, onde tem, eles não admitem a solução. É que essa questão, Paulo... Hoje, o senhor acha que a rodovia do Taim sairia? Não, sem dúvida. A própria Rota do Sol não sairia. Não sairia. Meu pai fez quase 150 quilômetros. Foi no peito. Mesmo o governador Simão da Rota do Sol. Hoje não teria condições. A Rota do Mar também passava por muitos banhados. Mas eu quero dizer o seguinte, infelizmente, muita ideologia acabou se impregnando dentro desses conceitos de proteção ambiental. E nós, ao longo dos anos, principalmente através de um conceito radical e muito burocrático na área de licenciamento ambiental, nós perdemos centenas de grandes empreendimentos do nosso Estado. Centenas, é o caso da Todeschini, que inclusive o governador fez uma força-tarefa, porque a ampliação da Todeschini, mas são inúmeros casos, o caso da Van. Agora nós estamos vendo um caso assim que se tornou um case, não é, se tornou explícita a dificuldade que é empreender no estado do Rio Grande do Sul, um dos maiores... Ele queria fazer um monumento turístico em Gramado, não conseguiu, porque... A sociedade gramadense queria fazer metade do que é. Então, eu acho que essas questões, a nossa secretária reduziu o tempo médio de licenciamento de 900 dias para em torno de 40 dias. Nós estamos criando uma licença especial para micro e pequenas empresas, ou seja, são empreendimentos de baixíssimo risco, que não precisam passar por toda essa burocracia. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma simplificação de todos esses processos, não é? E facilitar a vida do empreendedor, que gera emprego e gera renda. Olha, antes do vice-governador, eu quero pegar um gancho com a Elisa aqui. O SESC, eu sei as dificuldades para o SESC instalar à beira-mar empreendimentos como esse, que trazem bem-estar e lazer. Então, é um sufoco até para colocar um poste de energia, é um problema seríssimo, Elisa. Né? Eu sei o que vocês enfrentam também para estruturas temporárias. Nós trabalhamos em parceria com as prefeituras municipais, né? Sim, a parceria com o órgão público
realmente fica mais difícil a gente realizar, porque dos 11 municípios que nós temos atividades à beira-mar, com exceção aqui de Atlântida, que fica nesse espaço junto à Saba, todos os outros espaços são espaços públicos, né? Então a gente precisa ter a cedência do espaço, ter condições de água. Acho que esse ano melhorou, né? Que agora a prefeitura pode licenciar. Antigamente tinha que pedir a bênção lá para órgãos federais, como Marinha, etc., para a FEPAM, aí envolve Patran, envolve tudo mais. Como a FEPAM só cuida da faixa de areia, né, a gente acaba fugindo da FEPAM e a liberação é realmente da prefeitura. Mas a gente tem uma boa relação com as prefeituras, uma parceria muito boa aqui com os municípios. Eu falo por mim também aqui dos municípios que nós, do Sesc Tramandaí, atuamos, que vai de Capão da Canoa até Balneário Pinhal. São 7 municípios com projetos à beira-mar. E esse ano foi muito tranquilo, não podemos nos queixar. Vice-governador José Paulo Cairoli. Uma boa tarde a todos. Quero comentar o deputado Tiago, a senhora Elisa e o doutor Manuel, que são os debatedores nesse programa. E dizer ao Paulo Sérgio, de novo, o gaúcho entra sempre naquele embate a favor e contra. E isso não é somente no meio ambiente, isso é em tudo no nosso estado. Acho que todos nós sabemos das dificuldades e das reações. O que nós estamos fazendo e propondo é um novo conceito de discutir o que é possível, e por isso que nós estamos avançando. E se olharmos a Secretaria do Meio Ambiente, é um exemplo típico, onde lá tem muita rigidez, porque tem uma formação técnica que é contra uma série de coisas. E não adianta nós debatermos aqui a favor ou contra e dizer o que é possível fazer. E nós temos avançado muito com relação a isso. Se nós olharmos o que nós tínhamos de PCH, que são as hidrelétricas de pequeno porte, nós tínhamos 99 paradas lá na Secretaria. E já avançamos, já temos aprovação de 40, sendo que do empreendedor Luciano, que é o dono da Van, tem 4, que há um compromisso de 2 nos próximos 60 dias estarem aprovadas. Então, está se avançando, com muito diálogo e muita construção dentro desse processo. Se olharmos o Brasil e olharmos o mundo, nós vemos que nós temos que avançar muito, e o Rio Grande do Sul ainda muito mais do que o resto do Brasil. Vê o assunto do Cais do Porto, que desde a minha infância que se fala do Cais do Porto, e que parece que daqui a 30 dias começam as obras. Isso é um esforço maluco, mas isso é o jeito gaúcho de ser. Quando a gente fala que nós criamos mais dificuldade do que construímos mais, isso é uma verdade. Mas não adianta nós ficarmos reagindo, e nós temos que ir avançando. E eu acho que nesses 3 anos nós já demos uma demonstração que é possível, sim, com todas as dificuldades, se nós criarmos um lado muito positivo, e é assim que nós estamos avançando, e é assim que nós entendemos. E não cabe aqui, no meu entender, tá, Paulo Sérgio, essa coisa de ser contra e tentar discursar que é contra e achar que vai resolver, que não vai resolver. Um Estado diferente, que tem, sem dúvida nenhuma, muitos avanços. Não é no nosso governo, mas nos governos anteriores teve muitos avanços. E aí o deputado Tiago Sino citou algumas rodovias, e podemos citar tantas outras. Por exemplo, a Ponte do Guaíba, duplicação. Como é que ela foi construída em tempo, ou está sendo construída e aprovadas as licenças? Porque foi feita dentro dos padrões. Então está sendo construído dentro desses padrões. O que nós estamos fazendo lá no meio ambiente alguns questionamentos de regras que no passado eram muito rígidas e que não pode dificultar o desenvolvimento em detrimento ao crescimento do Estado, ao crescimento das regiões, por causa de regras ultrapassadas ou regras sem estarem de acordo com o que nós acreditamos para o meio ambiente. Nós defendemos o meio ambiente com o desenvolvimento e com o crescimento. Eu cito um exemplo muito singelo, viu, doutor Manuel Lindo? Muito singelo, que é a questão da redenção. Se a redenção fosse um local inóspito, fechado, de preservação plena, vocês acham que ainda existiriam carpas no Lago da Redenção? Com toda certeza. É interessante trazer a redenção. Com toda certeza não existiriam carpas. Não existiriam. E eu ouvi aqui uma série de comentários. Onde está o homem, está o desenvolvimento, a preservação. Eu moro num condomínio
que é crime matar um gambá, do gambá animal, né? Porque os outros têm bastante lá. Mas não morre. Matar um lagarto que tem lá é impressionante. Lá nós preservamos, as pessoas preservam. Agora, quando tu afasta o homem, torna inóspito, aí entra o predador bandido, criminoso, que se aproveita destas mazelas advindas dos ideólogos irracionais. Eu não tenho dúvida. Como eu disse, várias coisas inteligentes foram colocadas aqui, e eu lembrei do Parque da Redenção porque eu, como estudante, né, indo à casa de Sarmento Leite, ia e voltava, era um lugar que a gente aproveitava de uma série de maneiras. E hoje eu passo de carro, não faço questão alguma de estacionar perto, sei de uma celeuma que vem desde o falecido Paulo Santana, cerca, não cerca, né? E a gente sabe muito bem... Mas não pode cercar porque não tem dinheiro para cercar, não tem dinheiro para nada, porque tem dinheiro para fazer cercamento. Educação antes para saber usar o parque, e tem certas coisas que eu acho que deveriam ser entendidas como transitórias. Tem coisas que eu acho que a gente tem que fazer no nosso meio social que não precisam ser definitivas, né? Então, para determinado momento, determinado cenário, determinada característica da sociedade, a gente toma algumas atitudes que podem ser repensadas ali adiante, 2, 3, 4 anos depois. Concordo com o vice-governador, aqui a gente tem uma ideia de que ou é vermelho, ou é azul, ou é branco, ou é preto, e se alguma vez foi branco, nunca será preto, se alguma vez foi azul, nunca será vermelho. Essa ideia meio chimangue e maragata é uma coisa que já chegou o momento de a gente parar de se orgulhar tanto. Acho que a gente tem que se orgulhar um pouco, né? Mas nós somos demasiadamente dualistas. E para completar, uma coisa que sempre me chamou a atenção, nós não conseguimos olhar tudo que está acontecendo de Santa Catarina para cima. Ou seja, nós somos muito ainda introspectivos, fechados, mesmo numa aldeia global. O Rio Grande do Sul está ficando, ou já ficou atrás, sob vários aspectos, de outros estados da federação. Acho que a gente podia aprender em termos de flexibilidade, como o governador citou, como o deputado citou, para andar um pouquinho mais ligeiro para frente. Eu quero dizer o seguinte, se não quer se incomodar, não plante árvores. Porque eu ainda agora trouxe uma muda de uma flamboyant, que eu plantei na minha casa, tem 32, tem um flamboyant e tem palmeiras e tem inclusive uma tamareira, que leva 100 anos para dar fruto, ela está há 50 anos comigo, está ali. Né? Mas vai tirar uma árvore dessas, vai ver o que acontece. Eu plantei essa tamareira na frente da minha casa, esse flamboyant, vai ver depois, quando quiser tirar, tu plantou, não consegue tirar. O caso da Redenção, sabes o que era o Casarão da Várzea, né? Estudasse lá o Colégio Militar, Casarão da Várzea, lá era uma várzea. Aquele lá que tem lá é artificial. Teve uma época que fizeram os pedalinhos parar de funcionar porque perturbavam o desenvolvimento das carpas. O homem construiu o lago, botou a carpa lá, botou o pedalinho, uma convivência absolutamente natural. Daqui a pouco morreu uma carpa atingida por um pedalinho. O universo é desse tamanho, eles vão lá e criam um problema violento. Estou trazendo exemplos simples para que a gente entenda o que é o ranço dessas pessoas. Terrível. Mas, Paulo, só queria, assim, complementando aqui o nosso vice-governador, o professor Manuel e a Elisa, trazer, acho que em todas as áreas, o nosso querido Cairoli, ele aborda que essa radicalização em termos de uma dificuldade de construir consensos, ela está instalada aqui no nosso Estado, ela se impregnou na nossa cultura, mas uma área essencial, e talvez a mais importante, claro que é decorrente da política, mas é a questão do empreendedorismo, né? Nós não temos tempo para construir um ambiente favorável ao empreendedorismo no nosso estado, porque nós temos perdido muito espaço. Outros estados, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Pernambuco, Ceará, Bahia, eles têm estratégias de desenvolvimento e um ambiente empreendedor muito favorável, muito atrativo. O depoimento da Havan deixa isso explícito. Se alguém tinha alguma dúvida, não tem mais, né? Isso torna imperativo, não é? Como, graças a Deus, o nosso governo, o governador Sartori, vem empenhado, e não é de um governo, é do Sistema S, é do SEBRAE, é das federações. Eu sou subrelator de empreendedorismo, Paulo, da Comissão de Revisão Legal do deputado Marcel. Então, nós reunimos todas as federações do Rio Grande do Sul, não é? E coletamos propostas. Por exemplo, Paulo, a questão do PCCI. Tivemos avanços na alteração da Lei KIS, mas, junto com o SEBRAE, nós trouxemos à época um especialista em prevenção de incêndio. Sim. Santa Catarina e São Paulo, eles têm
uma legislação que nas empresas de baixo risco é desnecessário a vistoria prévia dos bombeiros, não é? Para você ter o alvará. Infelizmente, aqui no nosso estado, nós não conseguimos. 90% dos empreendimentos são de baixo risco, baixo e médio risco. O que eu quero dizer com isso? Lá, uma microempresa que vai montar o seu empreendimento, ela tem um alvará na hora, provisório, e depois é que é feita a vistoria. Aqui, muitas vezes, se espera um ano e meio. Então, essa sistemática de facilitar a vida do empreendedor, na minha opinião, deputado Cairoli, governador Cairoli, me parece que é a missão mais importante, porque para superar a crise nesse momento, tem que ter desenvolvimento, tem que ter geração de emprego. Bom, o senhor já está entrando na crise. Eu tenho que lembrar que o Unimed Porto Alegre tem vantagens para a sua equipe viver o verão com mais saúde. Contrate agora um plano de saúde e ganhe carência zero para consultas e exames simples e 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Ligue o 0800 510 4646 ou acesse unimedpoa.com.br e aproveite a promoção até o dia 31 de março de 2018. Uma data cabalística, né? 31 de março. A Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o nosso plano. Lembrando que o Cremeres está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde das praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao nosso litoral. Cremeres, estado de alerta pela saúde. Vice-governador José Paulo Cairoli, vamos entrar agora na questão específica dos projetos do governo. Primeiro... Não, mas bota no bojo, só vamos colocar para o senhor já dar sequência nisso aí. Essa questão da Assembleia, que tenho certeza que revoltou toda a sociedade justa, porque se tu vai lá decidir e coloca em votação e decide pelo voto, ganhou ou perdeu, né? Que faz parte do processo democrático. Agora, criar todo um tipo de estratagema, de questiúncula, ocupar permanentemente o microfone para ganhar tempo, ficar na espreita, né, para que ao sair um deputado da base aliada se confira quórum, né? Isto aí é absolutamente quixotesco, ridículo, tragicômico, isso é uma vergonha. E ainda fazer o deputado Ibsen Pinheiro passar por esse vexame que passou, ele que é um homem que está lá prestando serviço para a sociedade, doente e tal, mas está lá firme. Aí saiu para ir no banheiro, errou. Se sou eu, faço xixi nas calças. Não saio, porque para lidar com essa gente, só assim mesmo. Não tem jeito. Olha, é terrível isso que nós assistimos na Assembleia. E não tem nada a ver contra esse ou aquele deputado. Tem a ver com o que eles fazem, da maneira como eles procedem para sabotar uma votação que deveria... se dela deveríamos extrair um resultado que fosse positivo ou negativo para a sociedade, mas ao menos democrático. Então foram 12 horas, ou melhor dizendo, 10 horas, porque terminou a primeira sessão em 2 horas, então foram 10 horas de utilização do regimento interno e não se debateu os 4 projetos. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, nós fizemos essa convocação extraordinária porque nós entendíamos que era o tempo suficiente para votarem. Bom, agora na terça-feira inicia o processo legislativo com votação e agora vai ser votado. Nós quisemos ganhar tempo com isso e utilizar o regimento interno para poder fazer essas votações. Perdemos uma semana, é verdade. O que eu quero dizer com isso? Esse regimento que entende que deve ser revisto, no meu entender, porque ele atrasa não ao governo, atrasa ao Estado. Nós não estamos discutindo se o governo está certo com o projeto ou não. Nós queremos saber, é isso que o Estado quer ou é isso que o Estado não quer? A nossa proposta de plebiscito dessas 3 empresas, CS, RM e Sulgás, está desde 2016. A Assembleia não vota nem a proposição de ter o plebiscito. Que a própria Assembleia consta criou. Na Constituição esta prerrogativa, que tem que ter plebiscito. Pois bem, nós estamos propondo fazer plebiscito. A Assembleia consegue criar mecanismos de nem votar
o que consta na Constituição. Nós estamos falando de 2016, novembro de 2016. E esse é um processo que vai indo. Então, nós estamos colocando isso para votação na convocação extraordinária, porque nós entendíamos que teria que votar naquele prazo. Pois bem, utilizaram o regimento e não votou. Então, na terça-feira, nós vamos iniciar a votação e acredito que vai ser o debate resumido nesses temas que são o que nós estamos pedindo. Com relação ao regime de recuperação fiscal, que é um debate político fantástico, e dizia para o deputado Tiago, tem temas que vão constar no nosso acordo no governo federal, que precisará, sem dúvida nenhuma, de aprovação na Assembleia. Então, são temas específicos. E o que não consta que passa na Assembleia não precisa de regime de recuperação fiscal. O governador Sartori tem poder constitucional para fazer as mudanças que têm que ser feitas. Então, o que nós queremos? Uma autorização para nós começarmos a trabalhar, e que nós já estamos trabalhando, nessa proposta do regime de recuperação fiscal. Porque se nada nós fizermos, nós iniciamos a partir dos próximos meses a pagar, além dos atrasados que nós deixamos de pagar da dívida, nós temos que pagar 11 bilhões e 200 mil se não aderirmos ao regime de recuperação fiscal. Esta é a verdade. E o que eu vejo aí, meu caro Tiago? Que não está sendo uma disputa o que é bom para o Estado, o que não é bom para o Estado. Sem dúvida. Para mim, a disputa é bom para o governo ou não é bom para o governo? Sem dúvida. Porque eu não acredito que pessoas esclarecidas, que os deputados são, possam querer o pior para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, para mim, que não sou político, estou na política, para mim está muito claro isso. É muito claro. É uma disputa de espaço político pensando nas eleições internas do Estado do Rio Grande do Sul. E isto aí, se nós não soubemos dizer, meu caro Tiago, para a sociedade, ou não tivemos capacidade, a verdade, e eu tenho vivido isso intensamente, é isso que nós estamos debatendo. E o que nós estamos fazendo não é para o nosso governo. Se nada fizermos, nós vamos terminar o governo como nós estamos. Exato. O que nós estamos fazendo é pensando no próximo, no Estado. Pensando nas próximas gerações, e temos certeza que essa nossa proposta é uma proposta que viabiliza o Estado, que viabiliza a estrutura do Estado, logicamente, tendo que modernizar ainda alguns assuntos que nós... Mas cabe, a base aliada dormiu no ponto? O que houve? E se me permite... Foi mal a base aliada? Não, na verdade a base aliada não votou, não houve votação. Mas eu quero saber no enfrentamento dessa gente, não, como é que deixou isso rolar? Eu acho que não deve nem responder ele, deixa eles falar. Primeiramente, assim, eu gostaria... Quanto mais responde, pior, mais gera discussão. Primeiramente, em cima do que não interessa. Eu gostaria de corroborar o nosso vice-governador, estou lhe chamando de deputado, né? Mas seria um grande deputado federal, um senador ou governador também, né? Mas o nosso querido Cairoli, eu quero corroborar a sua afirmação no sentido de que realmente o governador Sartori em nenhum momento ele entrou naquele jogo maniqueísta de ficar olhando para trás e culpando o governo A, B, C. Realmente o Sartori tem os seus defeitos, mas ele teve grandeza de transpor esse nível político, né? E ele realmente estava pontuando que era uma questão relevante para o Estado. Isso a sociedade civil entendeu. Eu pude perceber de maneira clara, nítida, que fora daquele ambiente das corporações públicas, dos sindicatos, a sociedade entendeu que no momento que o Estado enfrentava a questão do regime de recuperação fiscal, manter esses 12 bilhões de reais no Rio Grande do Sul e não enviar para Brasília era fundamental. Questão da convocação, Paulo. Olha, realmente foi um espetáculo, um evento, né, muito triste, negativo. Por que razão? Porque a oposição, pela primeira vez na história, com o presidente do PT, utilizou artifícios do regimento e durante 3 dias nós não conseguimos votar nada. Qual foi o grande fato negativo da votação? Nós não conseguimos deliberar. Se utilizou, em primeiro lugar, o artifício do regimento dos deputados se revezarem na tribuna, discutindo exaustivamente os projetos, aquelas verificações de quórum, não é que nem como o deputado Ibsen se referia, era como se fosse um regimento da cavalaria, que de 10 em 10 minutos chamava todo mundo para vir votar, não é? Mas, principalmente, porque o presidente, pela primeira vez, não permitiu
que se convocasse novas sessões. Para se ter uma ideia, todas as convocações de todos os governadores, o presidente, por uma questão de respeito e harmonia entre os poderes, ele permitia que, fim da sessão legislativa, das 14 às 18, se convocava uma nova sessão para que o parlamento cumprisse seu papel. Não foi permitido. Não houve espaço para a gente votar, não houve tempo. Você se lembra, Paulo, que as sessões se estendiam até a noite. Sim. Nós não pudemos votar. Não. E, em segundo lugar, não é? A ordem do dia proposta pela convocação do governador, pela primeira vez, não foi permitida ser apreciada na ordem que ele colocou. O regime de recuperação fiscal, para que fosse apreciado, deveria ser colocado em primeiro lugar. E o presidente, infelizmente, não colocou. Então, o que o nosso querido professor Manuel traz aqui no início do programa, que é justamente esse ranço ideológico, não é? Toda essa radicalização do quanto pior, melhor, infelizmente, falou mais alto do que o interesse do Estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria, de dizer algumas coisas para a sociedade tentar entender um pouco isso. Essa verificação de quórum é uma coisa interessante. Nós temos 55 deputados. Tem que ser a maioria simples, portanto, tem que ter 28 deputados presentes. Uma coisa interessante é que o deputado que propõe a verificação de quórum, portanto, ele está presente, ele não conta. Não conta. Então, uma coisa maluca, por mais que a gente viva nesse mundo real, a gente não consegue entender. Estava lá e não estava lá. Como é que nós, que fazemos parte do desconhecimento do mecanismo, podemos entender? E eu presenciei isso. É esperteza. As pessoas ficam lá, pedem verificação de quórum e não estão presentes. É possível, doutor Manuel, entender uma coisa dessa? Eu peço verificação de uma coisa, mas não estou aqui. É o meu espírito que está aqui. Então, meus caros, a coisa é muito mais séria, muito mais grave, no meu entender, para que a gente entenda como é que o processo político no nosso país está. Por isso que não adianta o presidente ter vontade, por isso que o governador ter vontade, ele tem que construir dentro dessa dificuldade. Por isso que as coisas são mais lentas dentro desse processo. E o Rio Grande do Sul é mais lento ainda, porque nós não fizemos o que outros estados já fizeram. E tocou para nós termos que fazer esse enfrentamento, que estamos fazendo muito em cima das dificuldades financeiras, da incapacidade do Estado poder cumprir com o seu dever social de atender aqueles que mais necessitam, dar uma segurança, saúde e educação. Então, essas dificuldades, meu caro, é do dia a dia, e é assim que a gente convive. Por isso que eu estou, durante esses 3 anos, conhecendo muito e vendo que é difícil sim, mas precisamos ter continuidade do nosso projeto, porque o projeto que nós estamos propondo é esse projeto voltado para atender as pessoas e não esse projeto dominado por corporações, por privilégios, por vantagens e que não corresponde à realidade que vive o mundo real, o mundo do empreendedor, o mundo daquele que faz o Estado andar, que gera emprego, que gera impostos e que efetivamente é o que nós temos que defender. A sociedade tem que estar mais atenta e mais ativa. A responsabilidade do Estado, como está, não é culpa dos políticos, é culpa nossa por omissão, por terceirizar as responsabilidades que são que nós devemos fazer. Outubro está aí e eu conclamo a cada um que votem naqueles que olham para o Estado para frente e não esse Estado que viveu ao longo desses períodos. Infelizmente não vão votar como o senhor quer, infelizmente. Vinho para todas as ocasiões, inclusive no verão. Antes de ir curtir as férias, faça como o doutor Manuel Ticai Pereira, passe na Vinhos do Mundo e garanta as melhores condições para vinhos espumantes, e assim você possa brindar todos os momentos. Na Vinhos do Mundo você encontra mais de 1000 rótulos, sejam nacionais, nesse Rio Grande do Sul, que aqui estão os melhores vinhos do Brasil, e importados. Vinhos do Mundo foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, da Lípio César, 203 e da Getúlio Vargas, 1135. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto.
Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro Saúde, aqui no Pampa Debates, com meu querido amigo Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, vice e presidente sul-rio-grandense, né? E agora também presidente da Bienal do Mercosul. Doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama. Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. Está muito quietinha a nossa gerente do SESC de Tramandaí, a Elisa Guedes, que agora fala um pouquinho das atividades do SESC. Estou aqui observando, aprendendo os um pouquinho mais. Os últimos serão os primeiros sempre, viu, Elisa? Isso aí. Mas o SESC está aí no litoral, então, como eu falei, desde 26 de dezembro, com as atividades à beira-mar. Claro, nós temos atividades durante todo o ano, mas no verão a gente intensifica e justamente em função da vinda, né, de todos os veranistas para o litoral. Então, desde Torres até o litoral sul, nós temos atividades em 11 praias, com o projeto Estação Verão, o verão aqui, Verão Sesc, e tem atividades para todas as idades, para as crianças, para a terceira idade, com a ginástica beira-mar. Nós temos uma atividade cultural muito extensa também, com shows em todos esses municípios. A Recrearte, que é um caminhão que vira palco, também está circulando nesses municípios, principalmente nos municípios que não têm o Estação Verão, então a gente vai com a Recrearte, é um caminhão que a gente abre um palco, tem cinema, então a gente atende a comunidade com atividades de lazer, de recreação, cultura e... Como o doutor falava, a questão da saúde também é muito importante, né, Paulo? A gente sempre, o SESC trabalha muito a questão da prevenção, isso é muito importante, a prevenção. Então, nós temos aí o Passaporte para a Saúde, que circula no litoral, fazendo palestras, lembrando as pessoas da importância de cuidarem da sua pele, da proteção, da hidratação, do cuidado também visual, que no verão a gente tem que ter esse cuidado redobrado em função do câncer. Então, o SESC está aí para isso, para contribuir com o trabalho que o Estado e que os municípios realizam, para que a gente possa contribuir e somar esforços, né? Porque sozinhos não conseguimos chegar ao nosso objetivo, assim como também os municípios, o Estado, o nosso governo, sozinho também não vai conseguir. O SESC está aí como parceiro para somar para a comunidade. Agora, eu tenho que fazer um elogio aqui. Ontem, a esposa do Mário Darós precisou ser atendida no posto de saúde de Xangri-Lá, que foi maravilhosamente bem atendido, teve um acompanhamento posterior, também foi na semana passada, também extraordinário. O Hospital Independência, lá em Porto Alegre, que foi da Ubra, a Ubra tinha recuperado, depois abandonaram, roubaram o que podiam lá dentro, e hoje está em pleno funcionamento, totalmente SUS, todos os apartamentos com televisor tela plana, todos os apartamentos com ar-condicionado split, tela em todas as janelas, que não é comum nos hospitais, tá? Então entram mosquitos, moscas e tudo mais. Então quero parabenizar o Divina Providência que está gerindo através do diretor do hospital, Dr. Ângelo Chaves. É magnífico quando se observa um fato dessa ordem, né, meu caro doutor Manuel? Não tem a menor dúvida, o atendimento, o cuidado com a saúde avançou no Rio Grande do Sul, avançou no Brasil. O Sistema Único de Saúde é algo muito bonito, é complexo,
é difícil de ser implantado, mas já existem linhas de excelência que, utilizando o atendimento pelo SUS, fazem uma medicina correta e fazem por merecer esses elogios que tu citaste. Eu quero deixar bem claro que eu aprendi muito aqui, o debate entre o vice-governador e o deputado, para uma pessoa que politicamente é da planície, como eu, extremamente produtivo e em tom quase jocoso, lembrar para os telespectadores que a próstata cresce em todos os homens, às vezes mais, às vezes menos. Pressiona a bexiga. A nossa urgência urinária, à medida que os nossos cabelos vão ficando brancos ou vão desaparecendo, vai acontecendo de maneira mais frequente. Uma tremenda indelicadeza com o deputado Ibsen Pinheiro não respeitar esse tipo de situação, que, como eu disse, todos os homens vivem mais cedo ou mais tarde. Não, indelicadeza com a sociedade gaúcha toda, né? Uma indelicadeza. Mas, Paulo, não deixar votar, se perde pelo voto, eu sou o primeiro. O deputado Catarina estava de cadeira de rodas. Deputado Catarina estava de cadeira de rodas no segundo dia e houve relatos que em momentos que ele saía do plenário chamavam o quórum. Olha, eu não concordo com o Marquesan quando disse que quem vota contra, disse lá no evento da Agras, disse para o governador, quando quem vota contra o senhor é bundão, é não sei o que, aquelas expressões que ele usa. Eu não acho, perdeu democraticamente, perdeu. As pessoas têm direito a pensarem assim ou assado. O que não pode é fazer essa palhaçada que foi feita na Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul. É lamentável isso. É lamentável, é triste, uma página muito triste que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. Mais uma, né, entre tantas, né? Não, eu gostaria de ratificar justamente essa observação, Paulo, no sentido de que é absolutamente do jogo democrático, do processo regimental, todas essas estratégias de obstrução através do regimento. Isso faz parte. Agora, quebrar uma tradição entre os poderes, não é? Impedindo a convocação de novas sessões, alterando a ordem do dia e durante toda uma convocação extraordinária do governador do Estado não permitir a votação dos projetos. Mas não permitido como? Utilizando esses artifícios regimentais, a interpretação do regimento, não é? Que a interpretação é pior possível. Ou seja, eu corroboro contigo justamente no sentido de que divergir no mérito desses projetos é do jogo democrático, não é? Divergir em relação ao papel, ao tamanho do Estado, se as estatais devem ser ou não privatizadas, faz parte do jogo democrático. Agora, impedir a votação, isso realmente macula a história do nosso parlamento. Mas, meu caro deputado, por que a Assembleia não aprova ou autoriza fazer plebiscito? Porque sabem que a sociedade é a favor. Por isso, então, que consegue democraticamente ou via regimento interno fazer com que 2 anos ou 1 ano e meio esteja lá na Assembleia sem poder ainda votar. Então, quando nós propusemos na extraordinária, nós entendíamos que ia ser votado. Quer dizer, 180 anos tem a Assembleia. Foi a primeira convocação extraordinária que não teve nenhuma votação. Então, isso é importante que seja dito. Fora disso, nós não estamos falando a verdade. A verdade é que criaram mecanismos legítimos, sem dúvida nenhuma, mas que foi a primeira convocação extraordinária que não teve votação. O Jornal Zero Hora publicou esta semana aí uma espécie de chave, que são as fotos apanhadas ao acaso, aí se seleciona uma que parece aquela que mostra mais ou menos os efeitos dos acontecimentos no nosso Estado. Aí colocou o Gabriel Souza, líder do governo, o deputado Gabriel Souza, de costas para o governador Sartori. E bota ali, parece que é desencontros, né? Há um desencontro entre o líder e o governador? Isso a gente sabe que são factoides para gerar instabilidade num governo que veio para fazer as mudanças. A indicação do líder do governo é feita pessoalmente pelo governador, do seu partido. Sim, claro. Então, isso é uma irresponsabilidade jornalista, no meu entender, tentar criar esses mecanismos para tentar criar dificuldades e achar que isso vai interferir na nossa relação. Pois é, isso aí, só o que faltava dizer que eu um dia estava olhando sério e que também estou contra o governador Sartori, quer dizer. Então é uma coisa absurda falar. Mas bota essas ali, coisas... Cairoli demonstra seu descontentamento. Então... Aí tá mais sério, já resulta numa interpretação
chargística, né? É um absurdo isso. Agora, o que não pode fazer, essas barbaridades que fizeram lá na Assembleia Legislativa do Estado. Lamentável. Nós vamos agora ao ponto final com FCDL e Gimo. Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. No ponto final, nós vamos ouvir a nossa gerente do SESC Tramandaí, Elisa Guedes, que nos acompanha sempre há muito tempo no triatlon lá. A Rede Pampa acompanha o SESC num dos grandes empreendimentos esportivos do Brasil, que é considerado o melhor circuito este Tramandaí. E eu tenho orgulho, viu, de dizer que quem trouxe para Tramandaí foi o teu amigo aqui, né? Obrigada, né, Paulo? Ganhamos essa baita etapa. Porque realizávamos lá em Belém Novo. Né? Isso, em Porto Alegre. Já está conosco há 9 anos a etapa. É a 8ª etapa. Faz 9 anos já. 9 anos. Eu vi o Jantar dos Cozinheiros agora, que eu fui 27 anos, eu sou sócio fundador. Cozinhei 15 anos no Jantar dos Cozinheiros. Já passaram 27 anos. O tempo passa muito rápido. Ou nós passamos de forma muito rápida pelo tempo. A nossa unidade em Tramandaí estava sendo inaugurada em março e em novembro nós tivemos a primeira etapa do triatlon, antes de inaugurarmos a unidade. E é a 8ª etapa nacional, então acontece a última etapa em Tramandaí e é pelo 3º ano considerada a melhor etapa do Brasil de triatlon, então ficamos muito lisonjeados. E já que estamos falando de esporte, eu quero aproveitar e convidar também todos os corredores e os atletas profissionais e quem não é profissional, né? Porque hoje em dia a corrida está muito em alta e é uma atividade que faz muito bem à saúde. E nós temos agora, dia 24 de fevereiro, a primeira etapa do circuito de corridas do SESC, que acontece aqui em Atlântida Sul. Dia 24 de fevereiro, às 18h30, então é a largada. Tem 3, 5, 10 quilômetros, então tem aí opções para todos os gostos, né? Para quem está começando, para quem já tem mais experiência. De onde a onde? Repita para nós. A Atlântida Sul. A Atlântida Sul aqui, que pertence a Osório, sim, né? Sim. A praia então, na beira-mar, ali junto ao Estação Verão do SESC, é da largada. Sim. E aí nós temos, então, as opções de 3, 5 e 10 quilômetros. E também a prova infantil, de 1 e 2 quilômetros. Quero aproveitar e convidar a todos já para participarem da primeira etapa, né? São 13 etapas no estado, que terminamos em Torres, em dezembro, com a grande final. Aproveitando, então, para convidá-los. Se botarmos os deputados para competir, eles não chegarão no final, vão brigar no caminho. Nós temos uma equipe de staff muito boa para organizar a prova. Para organizar, não deixar brigar. Doutor Manuel, seu ponto final. E transmito um abraço à nossa cônsula, a sua mãe, pessoa muito querida, nossa cônsula da Hungria. Será transmitido, Paulo. Tu és muito querido com a família. Efetivamente um prazer muito grande. Eu aprendi muito aqui. Eu acho que lidar com pessoas inteligentes sempre vai induzir alguma coisa de positivo no final. E como ponto final, dizer que efetivamente muita coisa tem que mudar. Muita coisa é uma herança mais ou menos maldita, mas cabe a nós exigirmos que os representantes do povo sejam realmente representantes do povo e um pouquinho menos representantes de interesses, de corporações, de partidos, por mais que a gente saiba que a sociedade tem que se organizar ao redor dessas instituições. Um prazer muito grande estar aqui contigo e com os debatedores convidados. Não podendo esquecer que o Clube dos Jangadeiros está lá lutando também pelo esporte amador e que nós teremos o campeonato sul-americano de snipe, um barco à vela, 2 tripulantes, em março agora, um daqueles esforços que essa maioria não tão barulhenta faz para que a sociedade, para que Porto Alegre, para que o Estado fique cada vez melhor. Bom fim de semana para todos. Elisa, tens quantos filhos? 2. 2, então já está aqui, ó. Tu, teu marido e teus filhos lá no Aqualocos, no quilômetro 50 da Estrada do Mar. Né? Maravilhoso, tem área de fazendas, área de lazer, parque náutico, tem tudo que tu imaginares lá. E está espetacular. Eu fui visitar, tem até um lugarzinho para fumar charuto aí. Os meus amigos fumadores de charuto estão convidados. É um lugar maravilhoso, a gente visa todo o parque. E, doutor Manuel, desculpe, eu não vou perguntar quantos filhos tem o Manuel, mas quantos netos, Manuel? 2 filhas, 2 netos. 2 filhos, ele está aí, ó. Muito obrigado. Se precisar mais, fala com o teu amigo aqui, que
que nós que se resolve, não vamos discutir o sexo dos anjos aqui. Deputado Thiago Cimo, seu ponto final. Paulo, uma satisfação estar aqui contigo, aqui na mesa, nosso querido vice-governador Cairoli, que vem cumprindo um papel institucional e político dentro do nosso governo, transcendendo as questões de governo e justamente trabalhando muito a articulação com o setor produtivo aqui do nosso estado. É um prazer enorme aqui com a Elisa, professor Manuel, e queria finalizar. Nós analisamos exaustivamente as dificuldades que nós enfrentamos na aprovação dessas medidas durante a convocação extraordinária. E essas medidas, elas representam muito uma mudança de paradigma do Estado, governador. Ou seja, mudar a razão de ser da organização do Estado gaúcho, que é muito voltada para dentro, não é? E começar a se voltar para fora. Ou seja, a razão de existir do Estado é servir o cidadão gaúcho. Tá? E na terça que vem, eu tenho muita convicção que nós estaremos organizando. A nossa base está coesa, tivemos algumas dificuldades regimentais, Paulo, mas um dos motivos pelos quais... com o PP como base aliada? Temos. Para as questões de interesse do Estado, essa base está muito unida. Né? E o principal motivo dessa obstrução por parte da oposição é porque nós tínhamos os votos. Nós tínhamos os 28 votos necessários para a aprovação do regime. Então, eu gostaria de finalizar transmitindo, não é, aos amigos aqui do Pampa, que tem uma audiência maravilhosa, a minha convicção, não é, de que o Parlamento Gaúcho, embora tenha cometido essa falta em função desses artifícios regimentais, mas que na sequência, provavelmente nessa terça próxima, ele vai cumprir o seu papel e vai aprovar essa medida fundamental para a recuperação da capacidade de investimento e saneamento financeiro do nosso Estado. Vamos esperar que o deputado Marlon Santos, meu conterrâneo, aliás, fiz uma foto lá do time de Cachoeira, né? República de Cachoeira, na Assembleia, que ele conduza, né, em prol do Rio Grande do Sul a sua presidência. Que ele haja como presidente da Assembleia de forma neutra, como é sua característica. Porque tem muita gente, viu, deputado Thiago Cimo? Tem gente no PDT ensandecido, né? Aí começa lá meu avô, bom, o que é que vamos fazer? Mas eu espero que o Marlon tenha a certeza que ele vai conduzir de forma diferenciada a Assembleia do que aconteceu com a Você veja, por exemplo, só para ponderar, Paulo, que o PDT, isso eu conversei com alguns deputados e ficava realmente uma questão de dubiedade. No Rio de Janeiro, eles votaram favoravelmente ao regime de recuperação fiscal. E aqui estão votando contra, né? Ou seja, lá no Rio de Janeiro, havia uma percepção muito clara de que a situação financeira do Estado chegou a um limite de estrangulamento que a questão desses recursos da dívida ficarem no Estado era imprescindível. Aqui, não é? Infelizmente, o partido não chegou a essa consciência, né? Mas eu acredito que, independente dos votos do PDT, o presidente, por representar o parlamento, ele vai ter esse equilíbrio e essa capacidade institucional de deixar o processo transcorrer normalmente. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho uma filha maravilhosa. Uma filha, tá. Aqui está, então. E muitas amigas. Tá. Olha aqui, ó. O senhor levar a sua filha. Muito obrigado, Paulo. Nosso vice-governador José Paulo Cairoli. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de mais uma vez poder participar do teu programa. A gente sabe que tem uma boa visibilidade e as pessoas que assistem o teu programa influenciam na sociedade gaúcha. Quero comentar o deputado Thiago Cimo, que é o primeiro mandato dele, mas não podia esperar nada diferente, sendo filho do senador Simon. Então, não é surpresa para nós o trabalho que o Thiago tem feito, o doutor Manuel e a Elisa também, agradecer essa oportunidade. Dizer, meu caro Paulo Sérgio, nós estamos num ano de eleições. A sociedade tem olhado para a política cada vez mais achando desacreditando nos políticos e alguns falando que nem vão votar, outros falando que vão votar em branco. E eu faria um apelo aqui para que se mude as coisas. Só tem uma forma na democracia,
é na política. Então, é fundamental que as pessoas de bem estejam conscientes da sua responsabilidade por destino do país e o destino do Estado do Rio Grande do Sul. Não é terceirizando o voto ou não levando esse voto a sério que a gente vai mudar as coisas que têm que ser mudadas no Estado e no nosso país. O Estado brasileiro precisa ter grandes transformações. Ela não será concluída no próximo governo, mas seguramente do governo Temer e dos próximos, nós vamos mudar o Estado brasileiro para a gente poder efetivamente suportar essa carga tributária cada vez maior e cada vez prestando menos serviço à sociedade. Então é importante que nós façamos do voto esta mudança necessária para ser feita. Eu estou vivendo pouco tempo na polícia, são apenas 3 anos, mas tenho essa percepção e quanto mais eu converso com as pessoas, mais vejo as pessoas de costas. E eu acho que esse é um grande equívoco que nós, ou que essas pessoas de bem estão pensando. Então, aproveito essa oportunidade para dizer, não interessa em quem vote, vote naqueles que vocês acham que representam as ideias de um Estado melhor, de um país melhor, independente de qual partido, independente de qual ideologia, porque 36 partidos seguramente não tem 36 ideologias. Né? Ele teve na mão do Supremo para regular a cláusula de barreira e não fez. Por um voto. Por alguns interesses, como tudo gira em torno de conveniências, mas eu acho que isso aí faz parte dentro desse processo. E nós estamos vendo uma democracia jovem, mas essa veio, e eu acredito, veio para ficar e precisa da participação mais ativa de todos nós. Eu quero lhe entregar. Você tem quantos netos? 3 filhos e 3 netos. 3 netos. Putz, então eu vou ter que... 3 filhos e 3 netos. Então eu vou lhe deixar mais 2 aqui para o... Mas sabe que as ações da gente começam quando a gente casa, cai um pouco. Depois vou fazendo, aí são anos redondos, 30, 40, 50, 60, as ações vão despencando. E quando vem os netos, aí sai do mercado completamente. Eu não sei que tipo de mercado é esse que tu fala. Não, é que eu queria chegar... constranger nesse mercado, eu não sei qual é. Eu queria chegar nas ações do Banrisul. O governo vai ainda contar com essa probabilidade de venda de parte das ações do Banrisul? Nós temos muito claro na nossa avaliação, no nosso projeto, é que o banco continuará sendo público, mas nós temos essa oportunidade de, mesmo sendo público, vender parte das ações e elas serão vendidas como... Sem perder o caráter majoritário. Né? Quando no passado estava para ser vendida e não foi, porque as ações estavam abaixo do valor patrimonial. E se nós entendermos que tiver um desenvolvimento, um crescimento das ações e que está ocorrendo, nós poderemos sim dar continuidade ao nosso plano de venda das ações no mercado. Está chegando o nosso prefeito, Silon, está chegando ali. Só deu um abaninho aqui, ele vai lá para o Gustavo Vitorino. Mas eu quero agradecer a presença do Dr. Manuel Caio Pereira. E venha sempre, né? O senhor vai ficar com o ativo fixo do programa aí, tá? Virtualmente o senhor está dentro do ativo fixo do programa. Será um prazer. Minha cara, querida amiga, de tantos caminhos e tantos triatlos, né? Que nem é bom pensar, né? Nós vamos continuar construindo esses momentos aí de alegria e desportividade e esportividade para a sociedade. Elisa Guedes. Venham muitos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Deputado Thiago Simão, esse já é ativo fixo do programa, né? Ele e o vice-governador Cairoli já são presenças permanentes do programa aí, que muito nos orgulhem. Muita honra, Paulo. Sim, queria ratificar sim, a audiência importantíssima desses debates aqui, que hoje constituem a mesa de debates, talvez uma das mais importantes aqui do nosso estado, conscientizando, trazendo informação, e você sempre com posições definidas, objetivas. Isso tem nos servido assim de grande estímulo, não é, a formação de posicionamentos políticos da sociedade. Não pode ter duas caras, né, tia? Tem que ter uma posição só, única, né? E nós temos que olhar para a sociedade, não é a questão do político A, B ou C, né? Obrigado, vice-governador José Paulo Cairoli. As suas ações continuam altas, pode ficar tranquilo, tá? As minhas quais? As suas ações
O governador está em alta e está no mercado, né? Não está no mercado? Ah, bom. Fora do mercado. É uma limitada, então, Não tem direito ao José voto. Paulo Cairoli e Companhia Limitada. Fica restrito a Dona Goia, tá certo? Fique tranquila, Dona Goia, então tá tudo tranquilo por aqui. Sabe que eu estou fazendo o programa irritado. Quando eu olho, aí eu quero dar arbitrariedade, prepotência. Pega um carro, um jornalista, larga ali na fila dupla, se vende para o brigadiano, está passando um monte de brigadiano aqui, se multa, é prepotente, é isso ou aquilo. Já devia ter sido multado. Isso aí é uma vergonha. Isso aí, eu não consigo admitir que uma pessoa faça o que esse nosso colega fez aqui. Sabe o que lamentável, é isso? lamentável. Sabe o que é isso? Sim. Educação. Educação, exatamente. Então o que falta para nós é um pouco isso, respeito ao outro. Tá lotado? Vai estacionar lá. Eu venho a pé lá de casa. Vai estacionar lá no... Bom, nem quero falar. Eu acho muito triste isso aí. Lamentável. Triste. Olha aí. Atrapalhando todo o trânsito. Mas, desculpe esse desabafo aí, mas é uma realidade. Agradecendo a todos, nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste horário. Amanhã continuaremos a falar aqui diretamente do litoral norte, de Xangri-Lá, Base Atlântida, no Sesc e a Saba, que são nossos parceiros nesta cobertura do verão 2018. Obrigado, até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.